Graça e paz, meus irmãos. Quero pedir perdão a vocês. A minha internet está um pouco ruim devido às situações aqui do sinal. Por isso que a live foi automaticamente caiu o sistema e voltei agora novamente. Vou tentar dar início. Vamos ver se eu consigo fazer essa live hoje, né? A internet está meio que complicada hoje. Tá bom? Vou tentar. Tá dando alguns probleminhas aqui, mas eu vou tentar dar continuidade a esse nosso estudo nesta noite, tá bom? Vamos lá. Como eu estava dizendo agora há pouco, o tema hoje, nesta noite, é sobre o dízimo, tá bom? Se o dízimo é para a igreja de Cristo ou se é para os judeus, para não. Eu quero dizer aos irmãos que caso cair novamente no sinal aqui da internet, provavelmente a nossa live não será concluída, tá bom? Então eu espero que os irmãos entendam, porque hoje está meio que complicado. Mas vamos lá, vamos acreditar que vai dar certo, e com certeza já deu certo, tá bom? Então o tema hoje da nossa live é esse. O dízimo é para a igreja de Cristo Jesus ou é para a nação de Israel? Vamos descobrir essas verdades? Então eu convido a você que está assistindo a nossa live nesta noite, que compartilhe com seus irmãos, com suas irmãs as verdades, o que a palavra de Deus fala, tá bom? E quero que você fique atento, pegue a sua Bíblia que está aí com você no seu lado, que está na sua gaveta, que está em cima da sua televisão, que está na mesa, coloque no lado e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Isso é importante, porque eu não estou aqui para estar inventando alguma coisa, não. Estou aqui para mostrar o que está nas Escrituras Sagradas, o que está na palavra de Deus, que é escondido. Essas verdades elas são escondidas. Muitas das vezes, os religiosos, o sistema religioso, eles lêem a Bíblia Sagrada. Não consegue entender e explicar para as pessoas, mas só consegue explicar aquilo que há do seu próprio interesse. Então é importante, antes de que você diga que não é verdade, que você concorda com o dízimo, que o dízimo ainda é para ser devolvido na graça, antes de você dizer isso aí, abra a Bíblia e acompanhe junto comigo em Malaquias capítulo 3, do versículo 6 em diante, para a gente confirmar essas verdades, se de fato é ou não é verdade, tá bom? Então vamos descobrir. Vamos ver se realmente o dízimo é para a igreja de Cristo ou se era para a nação de Israel no Antigo Pacto. Eu não vou ler também só Malaquias capítulo 3, versículo 8, isolado o texto, não. Eu vou fazer questão de ler o texto completo. Deus está falando aqui nessa passagem, tá? Para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, esse aqui não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça foi recebido, Cristo entregou esse Evangelho da Graça para o apóstolo Paulo, que começa em Romanos e vai até aos Hebreus. Esse é o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da Graça que nós vivemos por fé e não por obras. Mas eu vou estar mostrando para vocês o Malaquias do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da Lei de Moisés, aonde que as igrejas, o sistema religioso, pega essa passagem que é antiga aliança, é a lei de Moisés, e tenta colocar dentro, e aí não vai funcionar. Tá bom? Vamos entender a palavra de Deus nessa noite? Vamos lá? Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim: não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais. Vós desviaste dos meus estatutos, e não guardaste, tornarei-vos para mim, e eu tomarei para vós, diz os exércitos. Mas vós dizeis, em tornar, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubaste e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção, maravilhosa da palavra do Senhor. Tá bom? A internet está meio que ruim, mas já vai dar certo aqui. A gente vai conseguir concluir essa live
nesta noite. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. De quem o profeta Malaquias está falando aqui nessa passagem? Para quem o profeta Malaquias ele está pronunciando estas verdades de Deus? É para a igreja de Cristo ou é para a nação de Israel? Para quem é? Nós sabemos que precisamos respeitar cultura, a nação, precisamos respeitar também a gramática, para não atropelar os escritos e não interpretar as escrituras de uma forma errada. Então, quando o profeta Malaquias está falando de dízimo aqui, ele não está falando para a igreja de Cristo. Ele não está falando para a igreja de Cristo. Ele está falando para a nação de Israel. Nós que estamos no Brasil, nós não somos judeu, nós não somos hebreus, nós não somos de Israel. Nós não somos. E o profeta Malaquias, ele escreve, ele narra essa profecia, essa ordenança do Criador para a nação de Israel. E não é para nós. É tanto que nós não somos filhos de Jacó. Nós não somos. Então, o que acontece? Esse texto aqui, não tem como nós pegarmos esse texto de Malaquias e trazemos para a graça. Porque Malaquias é do Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, ou melhor dizendo, de Gênesis a João, ou o Evangelho, ou melhor dizendo, o livro histórico de João, tudo é um antigo pacto. Cristo Jesus, ou melhor dizendo, Jesus, na época, em sua carne, quando ele estava na terra, ele nasceu, cresceu, aprendeu o ensinamento judaico, instruído por Maria, pelo José também, e a Bíblia Sagrada diz que ele tinha de cumprir toda a lei. O Jesus de Nazaré, ele cansou no fundo do barco. O Jesus de Nazaré, ele chorou quando Lázaro, quando ele estava naquele evento sobre a ressurreição de Lázaro. O Jesus de Nazaré, ele antes da cruz, ele era Jesus de Nazaré. Ele após a cruz, ele é Cristo ressuscitado. Então, enquanto Jesus estava em vida, enquanto ele não tinha ido à cruz do Calvário, ele estava debaixo da lei. Então, ele precisava cumprir a lei. Toda a lei. E a lei teria de ser abolida na sua carne, no Calvário, para nos resgatar e nos colocar na graça, no Evangelho da Graça. Então, o que acontece? Muitas pessoas, o sistema religioso, eles pegam essa passagem, que é do Antigo Testamento, e traz para o Novo Testamento. Por quê? Porque eles querem prender as pessoas dentro desses lugares para arrancar o dinheiro das pessoas. Para tirar das pessoas, muitas das vezes, as coisas que as pessoas nem têm para dar para eles. Se você for observar os líderes famosos religiosos, eles andam de carrões, eles têm fazendas mirabolantes, anda nos melhores carros. E as suas ovelhas? Andam de quê? As suas ovelhas têm o quê? Porque as pessoas entenderam que essa passagem de Malaquias está escrito para nós que somos gentios. E não é. Essa passagem de Malaquias está escrito para a nação de Israel. Não é para nós gentios. A igreja de Cristo, que somos nós. Não é. Observe o que eu vou ler com você. Olha o que diz aqui. O versículo de número 9, capítulo 3, e o versículo de número 9. Diz assim: com maldição sois amaldiçoado, por roubar esta nação. Trazei todos, olha só, com a maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubaste, sim, toda esta nação. Presta atenção na palavra nação. Se o dízimo fosse para mim, para você, que estamos no Brasil, que somos brasileiros, estava escrito aqui que seria para as nações.
mas aqui está para a nação, está no singular. É só para a nação de Israel. Deus tinha uma ordenança, tinha um mandamento sobre aqueles homens, que se eles não fizessem as coisas corretas, Deus amaldiçoaria aquelas pessoas em relação de não descer a chuva sobre a terra, para que a terra produzisse. É para a nação, não é para as nações. Se está escrito aqui para as nações, o dízimo valeria sim para nós. Mas aqui está escrito que é para a nação de Israel. Essa ordenança aqui é para a nação de Israel. Esse livro não é para mim, não é para você, que é a igreja de Cristo Jesus. Não é. Outra coisa que eu quero abordar aqui com você nesta noite. Outra coisa. Aqui de quem que Deus está cobrando de quem? Dos líderes religiosos. Está cobrando dos sacerdotes, dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes. Está cobrando desse povo. Interessante que o sistema religioso dizem que o dízimo é dinheiro, que é 10% daquilo que você ganha. Mas a palavra de Deus não fala disso. Dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro e não será dinheiro, nunca. Dízimo é alimento. E alimento. E naquela época, a Casa do Tesouro era aquele templo mirabolante que tinha naquela época, onde que a nação de Israel trazia o seu dízimo uma única vez no ano. Não era toda semana, vez no ano. Era em alimento. Para quê? Para que os levitas se alimentassem. O alimento era para os levitas, era para manter os órfãos, era para manter os necessitados, era para manter os estrangeiros. O dízimo era para isso. Aí eu te pergunto hoje, o sistema religioso, quando pega esse dinheiro, que não era para, já que vocês querem de fato realmente resgatar o dízimo, pegar o dízimo, por que não fazem da forma correta, que seria em alimento? E por que você não distribui com o estrangeiro? Não distribui para os órfãos? Não distribui para as viúvas? Que era para isso que era o dízimo. O dízimo era para essas pessoas. O dízimo daquela época não era para comprar, não era para comprar carro, jatos, aviões, fazendas, não era. Naquela época era alimento resgatado, traziam e distribuíam para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. Era isso que eram feito com o dízimo. Isso já que vocês querem fazer correto, mas o sistema religioso não quer fazer correto. Acha que está fazendo. Aí pega todo aquele dinheiro, toda semana, e começa a montar impérios, mansões, fazendas, um rebanho de gado. E algumas pessoas acreditam que se não der o dízimo, que é os 10%, que é o dinheiro, que vai ser amaldiçoada. Nada disso. Na graça de Cristo, nós já somos abençoados antes da fundação do mundo. Nós somos abençoados por Cristo, porque nós reinamos em vida. Então, Malaquias é o antigo pacto, é lei de Moisés, não é o evangelho da graça, do Cristo ressuscitado. Isso aqui não é para nós que somos gentil, que é a igreja. Agora, eu vou mostrar uma outra passagem que está em Mateus capítulo 3, ou melhor dizendo, capítulo 23, se não me falha a memória, e versículo 23, vamos já confirmar essa verdade, que aonde alguns religiosos falam, já que Malaquias está no Antigo Testamento e não é para a gente cobrar o dízimo das pessoas através dessa passagem, mas o Novo Testamento relata. Dizem que o Mateus, o livro de Mateus, capítulo de número 23, e versículo 23, eles dizem que isso aqui é o Novo Testamento. E se eu disser para você que Mateus, o capítulo 23 e versículo 23, não é o Novo Testamento, porque aqui o testador ainda está vivo. Cristo ainda está vivo. Mateus, quando escreve as palavras de Cristo que está escrito aqui, Jesus ainda está vivo. Ele ainda não tinha ido à cruz para morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, tanto Mateus
como Lucas e João são livros históricos da época de Jesus de Nazaré, quando estava fazendo os seus feitos sobre a face da terra. Então, logo, isso aqui não é o evangelho da graça. Volto a repetir a vocês, a nós que estamos crescendo em graça e em conhecimento, que o evangelho da graça, ele foi dado a um apóstolo chamado o apóstolo Paulo, que começa em Romanos até o Hebreus. Esse é o evangelho da graça. Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho, não é o Novo Testamento, não é a segunda aliança, o segundo pacto. Eu acredito que os irmãos estão entendendo dessas coisas. Então, o sistema religioso pega essa passagem de Mateus capítulo 23, versículo 23, e mostra, mas eu vou mostrar então no Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Não é. Mateus não é Novo Testamento, é um livro histórico. E eu vou ler agora. Olha só, já que de fato vocês, os religiosos, o sistema religioso, acredita que isso aqui é uma ordenança de Cristo para tirar o dízimo, presta atenção o que é mais importante além do dízimo. Vamos lá. Capítulo 23, versículo 23 de Mateus diz assim: E ai de vós, escriba e fariseu. Jesus fala de 3 grupos: escriba, fariseu, hipócrita. Jesus diz, ai de vós. Jesus, na época da sua carne, cobra desse grupo de pessoa. Eles estavam dando o dízimo. E na hora que eles estavam dando o dízimo, vamos ver aqui se é dinheiro, como o sistema religioso prega. Vamos ver aqui se é os 10% em dinheiro, como eles pedem para comprar seus carrões e suas mansões. E só não vê essa, porque quem quer e quem sabe ler as escrituras sagradas com os olhos da fé, entende o que Deus está falando nesta noite. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, pois que dizimam a hortelã, o entro e o cominho. Ó, hortelã, o entro e o cominho. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É alimento. Mas o que mais me chamou a atenção, olha o que diz a continuação do texto. E desprezais o mais importante da lei. Olha aí. O mais importante da lei. E qual seria o mais importante? Eles estavam dizimando do entro, do cominho, do hortelã. E qual seria o mais importante? Está nas escrituras. Mateus capítulo 23, versículo 23. Eu acredito que você está acompanhando comigo na sua casa aí, na sua Bíblia Sagrada. Né? Olha o que diz lá. Qual era o mais importante? O juízo, a misericórdia e a fé. Isso eles estavam desprezando. Não tinha amor, não tinha a falta de fé. Eles não tinham esse objetivo. Faziam tudo correto em relação ao dízimo, mas desprezava o mais importante. Jesus chega aqui e desmonta o sistema religioso. O que é o mais importante para nós hoje? Como eu devo então? Como é que eu faço? Para mim que prego o evangelho da graça, para mim que anuncio o evangelho da graça, que divido as boas, ou melhor dizendo, o evangelho do Cristo ressuscitado com as pessoas, como é que eu devo fazer? Nós contribuímos de acordo com o que propõe o nosso coração. Nós não contribuímos através de opressão, porque o sistema religioso diz que se a gente não der dízimo, a gente vai ser amaldiçoado. Se não contribuir com dízimo, a gente está roubando a Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa disso. Deus quer que nós dividimos o melhor que a gente tem com o nosso próximo. Não pegar o dinheiro que você pega por mês e dá a um determinado pastor, que ele vai estar comprando mais fazendas e fazendas, e você muitas das vezes fica na mesmice achando que você não é uma pessoa abençoada. Ah, se eu der o dízimo eu vou ser abençoado. Não existe isso. Você já é uma abençoada. É isso que muitas das vezes o ser humano não consegue entender. Agora vamos ver uma passagem que está em Corinto. Como é que contribui? Vamos ver
como é que a Igreja da Graça contribui. Os eleitos de Deus, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha a diferença no novo pacto, na nova aliança. Olha como é que deve, tá? Em Coríntios, o capítulo de número 9, e o versículo de número 7 em diante. Que coisa linda. Preste muito bem atenção. Eu não vejo nenhuma passagem nas cartas que o apóstolo Paulo escreve para os crentes, para nós cristãos. Ele escreveu naquela época para determinadas cidades, mas como é o evangelho do Cristo ressuscitado, o evangelho da graça, nós acreditamos também que pegamos isso como base de fé cristã para nós. Eu não vejo nenhuma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo manda tirar dízimo. Eu não vejo. Mas o sistema religioso costuma aplicar isso na mente das pessoas. E eles estão aí construindo as suas fortunas mirabolantes e deixando a cada vez mais e mais focado nessas coisas. Olha o que diz Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para os crentes em Corinto, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí a pergunta que eu te faço nesta noite: quando a gente contribui com o propósito que há no nosso coração, é sobre opressão? É porque alguém nos oprimiu? Porque alguém colocou ordem sobre nós? Ou é porque é voluntário? Essa passagem é bem clara, que aqui é voluntário. A gente sabe quando o Espírito Santo toca no nosso coração para que a gente dê com alegria. Não adianta a gente contribuir só porque quer se aparecer para alguém ou porque tem medo de ser amaldiçoado. Não existe isso. No Evangelho da Graça, nós contribuímos de acordo com o propósito no nosso coração. Eu prego o Evangelho da Graça com maior orgulho. Não aceito, não concordo com esse negócio das pessoas cobrarem dízimo das pessoas, prender as pessoas. Eu não concordo com isso. Eu prego o Evangelho com amor, com carinho. A mesma coisa que eu quero para mim é que eu quero para esses também que estão me ouvindo nesta noite, e compartilhar esse evangelho que está chegando, está se expandindo no Brasil todo. Isso que é lindo, que é maravilhoso. Então a gente só precisa a cada vez mais e mais entender que Cristo, ele é a liberdade. É ele que faz com que a gente faça reinar em vida. Então o dízimo, ele era para a lei, na época da lei, a lei de Moisés. O profeta Malaquias estava falando da nação de Israel, não estava falando da igreja de Cristo. O gentil, o apóstolo Paulo prega para o gentil. E hoje essa verdade está chegando a mim, está chegando a você e a milhares de pessoas, tá? Tem irmãos aí que estão nos vendo aí. Depois eu prometo a vocês que eu vou estar respondendo ao comentário de cada um de vocês. Quero dizer a vocês que eu estou aqui pronto para aprender também com meus irmãos, que prega também o Evangelho da Graça, tá bom? Eu quero que os irmãos compartilhem esse vídeo com outras pessoas também. Quero deixar logo aqui, aproveitar a oportunidade e deixar um anúncio que amanhã, às 4 horas da tarde, ou seja, às 16 horas, amanhã no sábado, aqui na minha residência, haverá a nossa reunião em Cristo, em graça, com meus irmãos. Vai estar meus irmãos todos aqui, minhas irmãs, e nós vamos compartilhar as bênçãos espirituais de Cristo em nossas vidas. E essa live vai ser ao vivo, tá bom? Graça e paz, que Deus abençoe, continue abençoando a cada um de nós, porque isso é reinar em vida. Amém? Graça e paz, meus irmãos.